Olá, amigos. Queria agradecer a todo mundo que veio acompanhar esse material aqui na semana passada. Se você está acompanhando pelo Facebook, dá um gostei. Se você estiver acompanhando pelo YouTube, comenta para mim. Agora também eu vou colocar o material no Sua Música. Então, se você não quiser ficar com seu aparelho aberto, só ouvindo esse tempo de notícias, você pode ir no Sua Música, procurar por Homero Baco e baixar as notícias da semana dessa semana e ouvir depois. Assim você pode ouvir enquanto faz outras coisas no celular. Se tiver dúvidas de como faz isso, me procura nas redes ou no Zap, tá bom? Agora fica com as notícias. Essa semana vamos começar com as notícias de Alagoas. Bom, o levantamento do Instituto ILETA mostra que a proporção de população urbana alagoana vivendo em assentamentos precários, informais ou domicílios inadequados é o maior do Nordeste. No estado, o número é de 71,70%. A quantidade de mortes por desnutrição vem diminuindo no país. Entretanto, essa redução não é igual em todos os municípios. Em 2019, 5.302 pessoas morreram por conta da fome no território nacional. No ano seguinte, esse número caiu para 4.650. No entanto, entre os 5.568 municípios do Brasil, 1.101 tiveram aumento de mortes por conta da fome entre 2019 e 2020. As regiões Nordeste e Sudeste apresentaram os maiores aumentos. Nessa lista dos maiores aumentos está a mesorregião do Leste alagoano, com 20 casos. Esta região contém os municípios de Maceió, Rio Largo, União dos Palmares, Penedo, São Miguel dos Campos, Campo Alegre, Coruripe e Marechal Deodoro. O deputado federal por Alagoas, Arthur Lira, foi reeleito com 465 votos para presidente da Câmara. Esse foi o maior número já registrado para um candidato à presidência da casa. Seus adversários, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, tiveram 21 e 19 votos, respectivamente. Lira montou uma aliança que reunia 20 partidos, do PSOL de Lula ao PL de Bolsonaro. Durante a sessão, o pai de Lira, Benedito de Lira, de 80 anos, prefeito de Barra de São Miguel, passou mal e foi levado para um hospital, mas não corre risco. A Defensoria Pública do Estado de Alagoas oficiou à Secretaria do Estado de Saúde requerendo informações e providências sobre possível interrupção e ou restrição de atendimento por parte das empresas contratadas pelo Estado para realizar serviços de tratamento domiciliar para a população carente alagoana. O ofício foi assinado pelo defensor público do Núcleo de Proteção Coletiva, Daniel Alcoforado, e estipula prazo de 48 horas para que a Secretaria apresente resposta. Conforme denúncias apresentadas por familiares de pacientes tratados em casa, a empresa Saúde e Suporte informou que suspenderá os serviços na próxima semana, em razão de suposta inadimplência que possuiria faturas abertas totalmente ou em parte desde maio de 2022. O que já estaria ocasionando a interrupção de fornecimento de insumos necessários aos pacientes. Entre as informações solicitadas no ofício pela Defensoria Pública estão que a CISAL informe o número de pacientes atendidos pelo Estado de Alagoas em regime de internação domiciliar e apresente proposta de solução do problema relatado. Entre os pacientes que recebem atendimento domiciliar, existem pessoas que utilizam aparelhos de suporte à vida e necessitam de acompanhamento constante de profissionais de saúde, e que, caso os serviços sejam suspensos, essas pessoas precisarão ser internadas em hospitais imediatamente ou correrão risco de morte. Agora as notícias do Brasil. O senador Marcos Duval afirmou que foi procurado para participar de um plano que resultaria num golpe de Estado para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A proposta envolveria um grampo no ministro do STF, Alexandre de Moraes, a prisão do ministro e a anulação do pleito, no qual Lula foi eleito. Morreu essa semana um dos maiores ícones do jornalismo brasileiro. Glória Maria foi a primeira repórter a fazer uma entrada ao vivo e em cores em 1977.
Ela também foi a primeira mulher brasileira a cobrir uma guerra, em 1982, nas Ilhas Malvinas. Foi também a primeira a usar a Lei Afonso Arinos, que considerava a discriminação racial uma contravenção penal. Num tempo em que as referências não ganhavam o devido destaque, ela própria se fez referência. Filha de pai alfaiate e mãe dona de casa, a jornalista foi também a primeira repórter negra da TV Globo. A estudante de jornalismo Janaína da Silva Bezerra, de 22 anos, foi estuprada e morta após ter o pescoço quebrado durante uma festa, na Universidade Federal do Piauí. Um homem de 28 anos foi preso preventivamente. Enquanto o povo Yanomami sofria com a falta de medicamentos do SUS para combater a malária e verminoses, grupos de garimpeiros no WhatsApp negociavam esses remédios por preços entre R$ 150 e R$ 200 a unidade. Um homem identificado como Jonathan Prado Dantas, que seria maqueiro de hospital, atuava como uma espécie de atravessador e é um dos que anuncia os medicamentos do SUS nos grupos de WhatsApp. Ele negociava de remédios e utensílios para garimpo até mercúrio. O presidente Lula anunciou um decreto para combater o garimpo ilegal no território Yanomami. A atividade é considerada a raiz da crise sanitária vivida pelos indígenas. A medida prevê, entre outros pontos, a fiscalização do espaço aéreo da região. O suicídio entre crianças e adolescentes tem crescido no Brasil e no mundo. Em 2021, foram 200 casos no país, o maior número registrado pelo Ministério da Saúde por ano desde 1996, sendo 5 deles entre menores de 9 anos. O governo Lula vai criar o Conselho de Segurança de Combate à Discriminação LGBTQIA+, órgão participativo para auxiliar na construção de políticas públicas para a comunidade. Nas primeiras semanas, deve ser publicado um decreto instituindo o Conselho, que foi extinto em 2019 por meio de um decreto do então presidente Jair Bolsonaro, mas recriado em seguida, após pressão da sociedade civil e do Supremo Tribunal Federal. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, destinou 5 milhões do orçamento secreto quando era deputado para asfaltar uma estrada que atravessa fazendas de sua família. A Câmara Federal bancou 804 milhões para cobrir as despesas que os parlamentares apontaram como parte do exercício dos mandatos nos 4 anos da legislatura. De hospedagem e aluguel de carros até o fretamento de aviões estão nos gastos. Os maiores foram com a divulgação de atividades parlamentares, mais de 200 milhões, ou seja, com a compra de outdoors, anúncios em meios de comunicação e impressão de panfletos e folders. O governo federal deve demarcar 13 novas terras indígenas ainda nos 100 primeiros dias de gestão. Os novos territórios ocupam uma área de 843 mil hectares que já estavam com a devida documentação pronta, mas não foram homologados pelo governo Bolsonaro. Os deputados que tomam posse em Brasília são homens brancos com mais de 50 anos, donos de patrimônios milionários e filiados a partidos de centro-direita e direita. São, portanto, distantes da realidade do povo brasileiro, que devem representar, segundo a Constituição. Se as mulheres formam mais de 51% da população, elas ocupam apenas 90 das 513 cadeiras da casa, o equivalente a 17%. A concentração de renda também escancara a desigualdade dos deputados com relação ao povo. 45% dos parlamentares têm patrimônio declarado acima de 1 milhão, enquanto a renda média mensal domiciliar per capita no país foi de um pouco mais de R$ 1.300 em 2021. A primeira mulher indígena a assumir a presidência da FUNAI, Joênia Wapichana, tomou posse nesta semana. Com apenas 600 milhões no orçamento previsto para este ano, o que corresponde a 0,001% do orçamento da União. Ela afirma que o órgão tem menos de 90 mil para destinar a ações de demarcação de territórios indígenas e que será necessário usar o Fundo Amazônia. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados publicados nesta semana pelo Ministério do Trabalho mostram que a economia brasileira gerou 2,04 milhões de empregos com carteira assinada em 2022, o que representa uma queda de 26,6% em relação a 2021. Quando foram geradas 2,78 milhões de vagas. Uma comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania recebeu denúncias de exploração sexual infantil em terras indígenas com ao menos 30 meninas e adolescentes Yanomamis grávidas de garimpeiros.
Segundo o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, há também relatos de que 6 crianças teriam sido acolhidas irregularmente por famílias não Yanomamis, com 2 processos ilegais de adoção. As denúncias sobre adoção ilegal haviam sido feitas pelo Conselho Regional de Indígenas de Roraima. Enquanto as imagens da tragédia Yanomami chocam o país, no outro extremo do Brasil, caingãs enfrentam fome, falta de água e atendimento médico. Vivem na terra indígena Guarita, no Rio Grande do Sul, e abriga cerca de 8.000 pessoas. Há apenas um médico para atender todos os indígenas. Na região, vivem crianças desnutridas e com verminoses. Agora as notícias do mundo. Numa luta para reverter os impactos econômicos provocados pela Covid-19, os governos locais da China estão adotando mecanismos para impulsionar suas economias de forma rápida, após a reabertura do país. Em Xangai, o foco é buscar acadêmicos, pesquisadores e doutorandos. A cidade também anunciou 32 medidas de alívio para companhias em dificuldade. Zhejiang, onde estão sediadas as empresas de tecnologia, enviou comunicado para essas empresas Zhejiang, onde estão sediadas empresas de tecnologia, enviou comunicado para empresas dando boas-vindas ao capital estrangeiro. Já Jiangsu anunciou um pacote de 42 medidas, incluindo a redução de impostos. Um aspecto importante da liderança chinesa no setor de baterias está no processamento de metais preciosos. A China domina 85% desse processamento no mundo, com destaque para sua atuação no Triângulo do Lítio, Argentina, Bolívia e Chile. Os investimentos só crescem. No final de janeiro, a Yacimientos de Lítio Bolivianos assinou um acordo com o consórcio chinês CBC para a extração, industrialização e comercialização de lítio na Bolívia, com a meta de que o primeiro trimestre de 2025 o país latino-americano exporte baterias feitas com matéria-prima local. 2023 marca o 10º aniversário da iniciativa Cinturão e Rota, principal estratégia de infraestrutura global do presidente chinês Xi Jinping. Por meio dela, a China tem oferecido serviços financeiros e logísticos essenciais a países da Ásia, Europa e África. Segundo o país, o projeto está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A China pede calma em meio à crescente disputa com os Estados Unidos sobre supostos balões espiões. Pequim diz que não aceitará nenhuma conjectura infundada depois que balões foram vistos sobre os Estados Unidos e a América Latina. Pequim não vai aceitar nenhuma conjectura ou exagero infundado, acrescentou o ministro, acusando alguns políticos e a mídia dos Estados Unidos de usar o incidente como pretexto para atacar e difamar a China. O governo das Filipinas ampliou o acesso dos Estados Unidos às bases militares do arquipélago asiático. A presença armada americana será a maior do país em 30 anos. O governo chinês disse que a medida eleva tensões. O governo colombiano foi responsável por exterminar de forma sistemática diversos militantes de esquerda no final do século passado. Assim entendeu a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A sentença detalha a existência de mais de 6.000 vítimas entre membros e simpatizantes do partido União Patriótica, forjado pelas Farc em 1985, durante processo de negociação de paz com o governo conservador da época. O presidente Nayib Bukele, de El Salvador, inaugurou o Centro de Confinamento do Terrorismo, nome dado ao empreendimento que comportará até 40.000 detentos em condição de segurança máxima. Bukele mantém no topo de sua agenda uma declaração de guerra ao crime organizado, medida que levou ao encarceramento de mais de 60.000 pessoas, ou 2% da população adulta. Com a onda de prisões, centenas de denúncias de abusos aparecem, incluindo mortes sob custódia, tortura e até a detenção de menores de idade. Cerca de 500.000 trabalhadores do Reino Unido ficaram parados no que representou a maior greve geral desde 2011. O grupo pede aumento salarial diante da alta da inflação. Outras paralisações do mesmo tipo já estão marcadas para março.
Algumas das maiores empresas de serviços de petróleo e gás do mundo continuam a ganhar milhões de dólares com operações que ajudaram a sustentar o regime militar assassino de Mianmar. O regime político tem cometido crimes de guerra e crimes contra a humanidade diariamente. Mais de 2.900 pessoas, incluindo crianças, foram mortas de acordo com a Associação de Assistência a Presos Políticos. Em meio a essa violência, registros fiscais vazados de Mianmar mostram que empreiteiros de campos de petróleo e gás dos Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, que fornecem perfuração essencial e outros serviços para operadores de campos de gás de Mianmar, continuam a lucrar milhões no país depois do golpe. Uma fábrica de munições no Irã foi bombardeada por drones. O ataque aconteceu em meio ao aumento de tensões por causa do fornecimento de armas do país para a Rússia e do andamento do programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos negaram a autoria da explosão. As autoridades divulgaram imagens de câmeras de vigilância e corporais de policiais de Memphis, pulverizando pimenta, chutando e socando um homem negro desarmado de 29 anos, enquanto ele gritava repetidamente por sua mãe. Terry Nichols morreu no hospital 3 dias depois. Um ataque suicida em uma mesquita deixou 29 mortos no Paquistão, próximo à fronteira com o Afeganistão. O Talibã paquistanês reivindicou o atentado da cidade. A França voltou a viver uma greve geral por causa de uma proposta de reforma da Previdência do presidente Macron, 3 anos depois de enfrentar grandes paralisações. Pelo menos 1,3 milhão de pessoas foram às ruas em diferentes partes do país. De acordo com uma pesquisa de 2022 conduzida pela Gallup, o apoio aos sindicatos atingiu seu ponto mais alto desde 1965 nos Estados Unidos. Hoje, 71% dos americanos aprovam os sindicatos. As petições apresentadas para eleições sindicais aumentaram 53% em 2022, resultando no maior número registrado desde 2016. Agora as notícias de ciência. Conhecida popularmente como erva de São Cipriano ou culhão de bode, pode ser extinta com o agravamento das mudanças climáticas. Isso é o que indica estudo realizado por pesquisadores do Instituto de Ciência do Mar da Universidade Federal do Ceará. A pesquisa rastreou a ocorrência da planta nos últimos milhares de anos e projetou os cenários climáticos para os próximos 80 anos a partir de um modelo matemático que utiliza algoritmos e variáveis ambientais. O cometa C 2022-E3 ZTF foi descoberto por astrônomos em março de 2022 e foi apelidado de o Cometa Verde, por causa de seu brilho verdejante. Acredita-se que tenha vindo da nuvem de Oort, uma coleção de corpos gelados na parte mais distante do Sistema Solar. O Cometa Verde orbita o Sol a cada 500 mil anos. Em outras palavras, a última vez que pôde ser visto da Terra foi na Idade da Pedra. O projeto Monitor do Fogo mostrou que cerca de 2,8 milhões de hectares de florestas foram queimadas no Brasil em 2022, 93% a mais do que no ano anterior. Os dados publicados indicam que 85% desta área estava na Amazônia, atingida por incêndios, especialmente em agosto, setembro e outubro. A empresa de consultoria McKinsey estima que o mercado de energia renovável deverá movimentar mais de 124 bilhões de dólares no Brasil até 2040, sendo 20 bilhões apenas em hidrogênio verde. O país possui fontes de energia renováveis em abundância, como a solar e a eólica. Empresas já começaram a apostar na produção nacional de hidrogênio verde. A petroquímica Unigel investiu 120 milhões de reais na construção da primeira fábrica para a produção do insumo. Bom, é isso, pessoal. Obrigado a quem chegou até aqui e até a semana que vem.